Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé cristã. Deus, que nós acreditamos, é um só, mas Ele se manifestou, se revelou na história como três pessoas distintas. Então cremos num único Deus que mostrou o seu rosto como três pessoas, com três missões, digamos assim, uma para cada pessoa. Hoje não é um dia, certamente, de muito discurso, embora eu vá fazer o meu. Não é um dia de muitas palavras, embora eu vá dizer uma porção delas. É um dia de contemplação. Contemplar aquilo que Deus é. Quando a gente fala sobre algo, de alguma forma estamos falando sobre a nossa percepção desse algo. Quando falamos sobre alguém, nós falamos das coisas que nós enxergamos ou colocamos sobre a pessoa. E isso fazemos com todas as pessoas. Com quem gostamos, pomos um pouquinho mais de colorido. Com quem não gostamos, tiramos o colorido que a pessoa tem. E assim funciona a vida. Então não é um dia de muita explicação, embora, repita, eu vá dizer algumas por obrigação de ofício. Mas é um dia de parar diante daquilo que Deus é e contemplar a sua grandeza, a sua beleza. Contemplar significa olhar com o coração para essa realidade que nos escapa. Por que digo isso? Se Deus é ilimitado, vocês acreditam que Deus é ilimitado? Sim ou não? Pois é. Se Deus é ilimitado, nós somos limitados. Como que o limitado pode conhecer tudo o que é ilimitado? Então, nós não podemos esgotar o conhecimento sobre Deus. Vou lembrar aqui uma pequena história, um caso de Santo Agostinho. Ele, certo dia, estava caminhando pela praia. E enquanto ele caminhava pela praia, ele pensava em Jesus Cristo. E pensava, sobretudo, na relação de Jesus com o Pai, com Deus Pai. E pensava como que podia Jesus chamar Deus de Abá, como ouvimos São Paulo dizer que nós, pelo Espírito Santo, também podemos chamar Deus de Abá, ou seja, de papaizinho, de paizinho querido, um jeito carinhoso. Então, ele se perguntava como Jesus podia chamar a Deus de Abá. Como era essa relação do Pai com Jesus, de Jesus com o Pai? Como era essa história do Espírito Santo que tinha descido há pouco em Pentecostes sobre os discípulos e apóstolos? E ficava ali pensando, né? Era um Deus, eram três deuses, era uma pessoa e três deuses e uma pessoa, três pessoas e três deuses, e a cabeça dele fervilhava como às vezes a nossa também, se começar a se perguntar sobre todo esse mistério. Ele ali, distraído, na verdade, ele estava concentrado nas suas questões, né? E ele percebe uma criança na praia, e aquela criança tinha algo de diferente porque chamou-lhe a atenção. E ele começou a observar a criança, e a criança estava brincando. E a brincadeira da criança tinha feito um buraco na areia da praia. E ela ia com um balde, pequeno balde, até o mar, e enchia o seu balde de água do mar. Corria lá para o buraco que fez e esgotava o baldinho naquele buraco. Ia para o mar, enchia o balde de água, ia para o buraco, esvaziava o balde. Ia para o mar, enchia o balde de água, ia para o buraco, esvaziava o balde. Ia para o mar, enchia o balde, ia para o buraco, esvaziava o balde. Ia para o mar, enchia o balde, ia para o buraco, esvaziava o balde. E continuava, que eu vou parar, que vocês já estão com cara de quem não está gostando. E ele foi então, atraído
pela curiosidade natural, perguntou para a criança: o que você está fazendo? E ela disse: eu estou transportando o mar para esse buraco. E o santo riu da criança, né? Onde já se viu? Como que você vai conseguir transportar o mar para esse buraco? E a criança olhou para ele e falou assim: e quem é que disse que você vai conseguir entender o mistério da Santíssima Trindade com a sua cabeça? Aí a criança sumiu, era um anjo. Ele mesmo é quem conta a história. Era só para reforçar o que já disse. Nós não temos condições humanas de compreender todo o mistério de Deus. Agora, não significa que nós não tenhamos condições nenhuma de compreender qualquer coisa. Temos. Traduzindo um pouco para a gente essa história, numa outra metáfora, nós somos como que um copo americano. Ok? Vocês são uma plateia de copos. Ou uma assembleia de copos. Se nós vamos lá no mar, que seja na piscina, nós não conseguimos esgotar o mar nesse copo, não conseguimos esgotar a água da piscina nesse copo, mas conseguimos encher bem o copo e até transbordar o copo. Nós não conseguimos esgotar o conhecimento sobre Deus, mas podemos nos encher do conhecimento de Deus, podemos nos encher da presença de Deus, podemos transbordar da presença de Deus. E aqui está a pista para a gente levar adiante a nossa conversa. Vamos lá, realidades poucas, né? Pergunta e resposta, pergunta minha, resposta de vocês. Nós acreditamos em quantos deuses? Ave Maria, gente. De novo, voz alta. Deus está ouvindo. E eu quero ouvir também. Nós cremos em quantos deuses? Só um. Essa dúvida a gente não precisa ter. Se nós acreditamos em um só Deus, como seríamos idólatras? Como seríamos sincréticos, misturando coisas, deuses? Como seríamos politeístas, acreditando como os gregos num Deus para cada coisa? Nós somos monoteístas, acreditamos apenas num Deus. E é isso que a gente professa na fé, no símbolo niceno-constantinopolitano de todo domingo. Nós dizemos assim: creio em um só Deus. Não tenha dúvida. Mas esse único Deus que nós cremos, como os judeus acreditam e como os islâmicos acreditam, nós cremos que Ele se revelou, sobretudo em Jesus, como três pessoas, unidas, distintas, inseparáveis, diferentes, cada uma com uma missão. Então temos um único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. De novo, cremos em quantos deuses? Quantas pessoas esse único Deus? Três. Três pessoas. Costumamos dizer assim, grosso modo, que o Pai é aquele que cria, o Filho é aquele que salva, o Espírito é aquele que santifica. Seria a missão de cada um deles, das pessoas. Mas vejam, quando o Pai age, o Filho e o Espírito Santo estão juntos. Quando o Filho age, o Pai e o Espírito Santo estão juntos, unidos. Quando o Espírito Santo age, o Pai e o Filho estão juntos. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, o mesmo Deus, mas um não se confunde com o outro como pessoas. Jesus diz no Evangelho: quem me vê, vê o Pai. Ele revela o Pai. Há quanto tempo estou convosco, Filipe? Você me pede, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus, quando foi batizado, ouviu uma voz do céu dizendo assim: esse é o meu filho, escutem o que ele diz. E desceu sobre ele, em forma de pomba, o Espírito Santo. Na missa a gente começa dizendo uma palavra da carta de São Paulo: o amor do Pai, a comunhão do Espírito.
E a graça do Filho, né? O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja convosco. Era o jeito que ele saudava as comunidades. O que eu estou querendo aqui? Lembrar que tudo que nós fazemos como gente de fé é trinitário. Trinitário. O nosso culto, ele é uma oferta ao Pai, por Jesus no Espírito Santo. Por exemplo, a doxologia diz assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Às vezes a gente confunde na hora de rezar, começa falando com o Espírito Santo, chama o Espírito Santo de Pai. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Como eu sou o Padre Sandro, não sou outro, sou esse. Como você é você, não é outro. Começa rezando para Jesus e de repente está falando: Jesus, meu Pai. Jesus não é Pai, Jesus é o Filho. O Filho não é o Pai, o Filho é o Filho. O Pai é o Pai e o Espírito é o Espírito. Estou falando de um jeito assim meio, quase sarcástico, mas é para que a gente perceba. Abre aí parênteses para eu dizer uma coisa. Por exemplo, de vez em quando eu vejo alguém falar assim: Santa Teresinha é minha mãe. Santa Teresinha não é mãe. Sua padroeira, nossa santinha, nossa querida, ela nem filho teve. Não é nossa mãe. Não é mãe. A gente precisa pôr as pessoas e os santos e Deus, cada um no seu lugar. No final dessa missa hoje, nós vamos fazer um gesto de coroação à imagem de Nossa Senhora. Veja, quanto há de confusão na devoção a Nossa Senhora. Alguns não vão nem gostar do que eu vou dizer agora. Alguns exaltam tanto a figura de Nossa Senhora que quase a colocam como a quarta pessoa da Santíssima Quaternidade. Nem seria trindade, seria quaternidade. Nossa Senhora não é Deus, gente. E isso não diminui nada. Ela é serva, ela é escolhida, ela é mãe de Deus. Por quê? O Pai, o Filho e o Espírito são Deus, mas ela é mãe do Filho. O Filho é Deus, ela é mãe de Deus. Não precisa ter dúvida. Ponto. Suficiente. Outro dia um padre mesmo me mandou lá um vídeo mostrando a pregação de um pregador católico. E o moço, todo cheio de unção, de pregação, falando tal, dizia que passava o Santíssimo e Nossa Senhora falava ao ouvido dele para lá. Olha que absurdo isso. Absurdo. E dizia que ela estava curando. Nossa Senhora não cura, cura Deus. Nossa Senhora implora a cura por nós. E isso não diminui o papel dela, não diminui o nosso amor por ela. O duro é quando a gente, na ignorância, coloca ela no lugar que não é dela e faz um culto distante daquilo que a própria igreja ensina. Ela é mãe de Deus, ela é minha mãe, ela é sua mãe, amemos Nossa Senhora, mas não precisamos exagerar. Sobretudo naquilo que cria confusão entre nós. Não tem problema nenhum. A gente reza um pelo outro, reza. Um ou outro tem um poder de ouvindo, curar, de tocando, curar. Outro, nem tocando, cura, nem passando pomada, cura. Quem cura é Deus. O autor da bênção é Deus. Deus é o onipotente, Deus é o onisciente, Deus é o tudo. E Ele escolheu para vir a morar entre nós, Nossa Senhora. Ponto. Algum problema com isso? Então olhemos para o jeito com que a gente se relaciona com Deus, com os santos. Não tem problema. Todos intercedem por nós, nós rezamos uns pelos outros também. Mas não coloquemos num pé de igualdade, porque não existe. Ela é serva. Hoje ela é rainha no céu, coroada no céu, por quê? Porque foi servidora na terra. Humilde servidora. Faça-se em mim o que aprouver. Então, essa pregação do moço lá, por mais que ele tivesse com 5.000, 8.000 pessoas ouvindo, ele estava enganado e enganando toda essa gente.
vou parar por aqui, né, esse assunto. Outro dia eu volto com mais pedras, para a gente construir uma boa casa, não para atacar em ninguém, né? Vocês já pensaram que é para atacar nos outros, né? Para construir uma boa base. A gente não perde nada em fazer as coisas direitinho. Como na oração, se estamos rezando ao Pai, é ao Pai. Se estamos pedindo ao Filho, é ao Filho. Se estamos pedindo ao Espírito Santo, é o Espírito Santo. Eu entendo o que a frase diz, mas aquela história de bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Olha que prepotência essa frase. Eu entendo o que ela diz, mas é muito prepotente. Como se ele fosse seu serviçal. Como se você fosse num pé de igualdade dele. E isso nem você nem eu é. Parece que hoje eu estou meio atacado, né? Mas não estou não. Avançando para terminar. A teologia faz algumas comparações na tentativa de explicar o mistério de Deus. Isso é porque eu iniciei dizendo que não precisa muitas palavras, né? Imagina se precisasse. Vejam que interessante. A cor, o cheiro e a forma de uma rosa não faz 3 rosas, mas uma única rosa. A raiz, o tronco e as folhas não formam 3 árvores, mas única árvore. A grandeza, a luz e o calor do sol não formam 3 sóis, mas um único sol. A largura, o comprimento e a profundidade de um animal, um cachorrinho, não formam 3 animais, mas um único animal. A memória, a inteligência e a vontade não formam em nós 3 entidades, mas uma única pessoa. Parece que tudo tem um quesinho de trindade por aí. O Deus que cremos é uno e trino. Pegando o caminho da roça. Semana passada eu disse que se não batesse a cabeça eu ia lembrar uma frase hoje, né? Não bati a cabeça e lembrei da frase. Santo Agostinho também nos ajuda a entender a trindade da seguinte forma. Ele diz, um é aquele que ama, outro é aquele que é amado, e outro é o amor entre o que ama e o que é amado. O Pai é aquele que ama, desde toda a eternidade. O Filho é aquele que é amado, desde toda a eternidade. E o Espírito Santo é o amor nessa relação do Pai com o Filho. No princípio, se bem que não tem princípio, né? Porque eles são eternos, as pessoas são eternas, Deus é eterno. Mas digamos assim, desde sempre, desde toda a eternidade, mas vou ter que falar princípio, embora não seja princípio, a linguagem é limitada. No princípio não está uma solidão, no princípio está uma comunhão de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. No princípio não está uma solidão de um Deus que não sabia o que fazer, teve que criar pessoas para ele ficar se divertindo. Porque no princípio tinha uma relação de amor, uma família, uma comunidade. E porque o amor circulava entre eles, o amor transbordou o céu e criou todas as coisas. Qual é o convite dessa missa de hoje? É que a gente entre, porque já entrou desde o batismo, que a gente entre nessa circulação do amor de Deus. Deus é relação. Devemos nos relacionar com amor. Deus é família, Deus é comunidade, Deus não é solidão. Vamos viver a nossa fé em família, em comunidade, não isolados. Como uma pessoa pode dizer que vive a sua fé sozinha lá em casa, se ela acredita num Deus que não é solidão, solitário? Parece contraditório no princípio, na base. Então, irmãos e irmãs, hoje, depois de todos esses meus discursos, de todas essas palavras, se você não compreendeu, fique muito tranquilo. Não nos é necessário compreender. Hoje, pelo menos, não. Necessário é crer. Crer em Deus, uno e trino. Crer em Deus que fez todas as coisas. Crer em Deus que é amor. Crer em Deus que salva.
crer em Deus que santifica. Crer. Isso é o que se pede da gente hoje. E porque acreditamos, entrar nesse ritmo de uma vida de relação e comunitária. Aí com o tempo a gente vai aprendendo uma coisinha, outra coisinha, uma fichinha vai caindo, outra também, um pontinho vai ligando com o outro. Quando vê, a gente já sabe até bastante coisa sobre Deus. Mas dizer que sabe tudo e que dono dele você é, isso nunca você vai poder dizer. Ninguém poderá. A última frase é a ideia do início da missa. Um dia a gente celebrou o Pai, outro dia a gente celebrou o Filho, outro dia a gente celebrou o Espírito, como se visse 3 árvores de um bosque. Hoje a gente deu uma distanciada um pouquinho para olhar de longe não as árvores individualizadas, mas o bosque. Hoje nós estamos olhando para Deus naquilo que Ele é, no seu todo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.